Olá, meu nome é Nancy e eu desenvolvi para o Congresso uma pesquisa referente à paradiplomacia e à proteção da Amazônia. A pesquisa ela tem como objeto o estudo do Fundo da Amazônia Oriental, que foi criado pelo governo do estado do Pará. São os objetivos da pesquisa. Primeiro, verificar se a paradiplomacia ela pode ser considerada um instrumento de concretização das políticas públicas por auxiliar o governo subnacional a solucionar os problemas econômicos, sociais e ambientais de seu território. E segundo, se o Fundo da Amazônia Oriental ele pode ser considerado um mecanismo de efetivação da paradiplomacia para a proteção da Amazônia. A conclusão obtida é que o princípio da solidariedade ele atua como principal base jurídica para fundamentar e legitimar a utilização dos instrumentos de implementação de metas sustentáveis, visando assim não só a preservação da floresta amazônica, mas também do nosso planeta. Esse estudo foi dividido em algumas partes, sendo a primeira deles a paradiplomacia, conceito e fundamentos. A paradiplomacia é um instrumento do soft law, onde os atores subnacionais, dentro de suas competências constitucionais, firmam parcerias com entidades estrangeiras, públicas ou privadas, visando firmar cooperações para sanar questões econômicas, sociais, culturais e ambientais, que sejam de interesse comum a todas as nações, por serem essenciais à dignidade humana e essenciais à sadia qualidade de vida. Quanto à cooperação, ela é uma vertente da paradiplomacia. Esse é um mecanismo que está previsto, inclusive na Agenda dos Objetivos Sustentáveis 2030, como Objetivo 17, que prevê como meio de implementação dos ODS a formalização de parcerias, a captação de recursos financeiros, de investimento de múltiplas fontes. Quanto à obtenção dos recursos financeiros, a Constituição Federal Brasileira ela autoriza os entes federativos a firmarem operações externas de natureza financeira, desde que sejam autorizadas pelo Senado Federal, ou seja, governo e municípios eles podem negociar e captar recursos internacionais, conforme previsto no artigo 52, inciso 5º da Constituição. Nesse sentido, nós temos o recém-editado Decreto Federal 10.531 de 2020, que instituiu a Estratégia Federal de Desenvolvimento para o Brasil no período de 2020 a 2031, onde a União orienta seus entes federativos a promover a diversificação das estratégias de captação de recurso nos mercados doméstico e internacional, visando o aprimoramento, o fortalecimento e a ampliação dos mecanismos de financiamento, conforme o item 1.3.1 do decreto. A segunda parte dessa pesquisa trata das políticas públicas e a paradiplomacia, no que tange à proteção da Amazônia. Cabe ao Estado legislar a proteção ao meio ambiente por meio da formulação de políticas públicas, visando alcançar os objetivos previstos em seu ordenamento jurídico, bem como promover a articulação de tais políticas entre os seus atores. Após o planejamento das políticas públicas, se faz necessário implementar elas com base na sustentabilidade por meio dos mecanismos jurídicos disponíveis na legislação, tais como política nacional, plano, leis ordinárias, contrato, gestão, auditoria, monitoramento, indicadores, dentre outros. Nesse contexto, a paradiplomacia ela se mostra como uma estratégia de governança local, que visa agilizar a projeção de objetivos específicos previstos nas políticas públicas dos entes federativos, visando garantir que todos possam ter condições de atingir o bem-estar social e o desenvolvimento sustentável a nível global. A terceira parte fala da paradiplomacia como instrumento de políticas públicas. Adotei como base de pesquisa o Decreto Estadual 346 de 2009 do Governo do Pará, que dispõe sobre estratégia de financiamento denominado Fundo da Amazônia Oriental. O fundo é um instrumento jurídico de colaboração privada que tem como objetivo viabilizar a implementação de medidas para reduzir o desmatamento ilegal, emissão de gases de efeito estufa e cumprir outras metas previstas nas políticas públicas do Estado do Pará. As atividades do Fundo Amazônia Oriental, elas serão desenvolvidas utilizando de recursos financeiros privados que vão ser obtidos por meio de doações recebidas de pessoas físicas, entidades privadas nacionais ou internacionais e por estados estrangeiros,
tais valores serão recebidos, geridos e executados por uma organização da sociedade civil. O Fundo Amazônia Oriental ele é um dos instrumentos de execução da macroestratégia denominada Plano Estadual Amazônia Agora. Ela é uma plataforma de ação que visa o desenvolvimento sustentável, sendo elaborada pelo Decreto 941 de 2020. O plano ele tem suas diretrizes expostas no artigo 3º do citado decreto. Vale ressaltar algumas delas. São elas: aumento da eficácia do uso da terra e da restauração produtiva, captação de recursos de investidores para fomento de atividades pautadas pela ecoeficiência e descarbonização da matriz econômica estadual, o incentivo à regularização nas dimensões territorial, fundiária e ambiental, observância às vocações, potencialidades e vulnerabilidades locais, planejamento e monitoramento de ações governamentais emergenciais para enfrentar desmatamento, incêndio florestal e ilícitos ambientais no estado do Pará, promover ações integradas de legalização e adequação ambiental, hídrica e fundiária, transparência de dados, governança pública e estímulo de participação social, dentre outros. A quarta parte desse trabalho fala sobre o Fundo Amazônia Oriental como mecanismo de efetivação da paradiplomacia. A paradiplomacia no contexto econômico, ela se caracteriza pela cooperação no recebimento de investimento externo diretamente pelo ente subnacional, por meio de fundos estratégicos criados para finalidades específicas, além de exportações e financiamento internacional. Sob o olhar do direito, o Fundo Amazônia Oriental ele é um instrumento jurídico de estratégia que tem como função captar recursos financeiros por meio de doações vindas de entidades privadas, nacionais ou internacionais, e por estados estrangeiros e utilizá-los na implementação de metas previstas na política pública do estado do Pará. O fundo ele vai se tornar um mecanismo de paradiplomacia por conta dos seguintes aspectos. 1. Atrair investimento e financiamento internacional para o desenvolvimento dos projetos previstos no plano, cujas medidas visam proteger a biodiversidade da Amazônia, bem como implementar medidas visando evitar e fornecer uma resposta rápida e eficiente contra os atos de degradação. 2. Um ente internacional, por meio da solidariedade, auxilia um ente subnacional. 3. O fundo viabiliza a concretização de projetos que estão de acordo com a agenda nacional e internacional. 4. A responsabilidade compartilhada global, eis que uma degradação ambiental local ela pode gerar efeitos transnacionais. 5. Quando se trata da preservação da Amazônia, os benefícios eles superam as fronteiras. Por isso, no Plano Amazônia agora foi incluído medidas relacionadas à diminuição da emissão de gases de efeito estufa, que se relacionam diretamente com a manutenção do clima, além do planejamento e monitoramento de ações para enfrentar desmatamento e incêndio. Portanto, observa-se um pensamento voltado para essa área. 6. O fundo ele se utiliza da transparência para demonstrar a todos em quais os projetos e recursos o valor está sendo empregado. E 7. Visa incentivar projetos que buscam desenvolver novas tecnologias que podem ser compartilhadas por meio da cooperação técnica, científica e tecnológica com os demais entes subnacionais, haja vista que o território da Amazônia abarca diversos territórios nacionais e transnacionais. No último slide, eu trouxe para vocês esse gráfico que foi apresentado pelo governo do Pará no relatório voluntário em setembro de 2020, onde já se observa que ele está desenvolvendo projetos envolvendo os ODS e quais são a quantidade desses projetos.